66 milhões de anos atrás, logo ao largo da costa da península de Yucatán, no que é agora a costa nordeste do México moderno, um rebanho de criaturas espetaculares está em movimento. Cerca de 30 taurossauros, muito semelhantes em aparência ao seu primo do norte Triceratops, estão viajando em busca de novas áreas para se alimentar. O clima tropical da península traz brisas do mar. E os dinossauros se reuniram na costa rochosa para se alimentar da rica vegetação nas florestas que cercam a costa. Bem acima, um gigante icônico do Mesozoico voa de ilha em ilha, Quetzalcoatlus, um famoso pterossauro do tamanho de um pequeno avião. Dependendo dos invertebrados dentro dos detritos chutados pelo rebanho em movimento de taurossauros, está o Ojoraptosaurus, um oviraptorídeo emplumado e colorido que não representa ameaça para as sombras do gigante com chifres. As árvores da floresta próxima lançam suas sombras sobre o rebanho, e entre essas árvores, pequenos mamíferos correm para dentro e fora da vegetação para evitar predadores que espreitam dentro do denso subbosque. O mar adjacente abriga uma rica miríade de vida selvagem. Foram encontrados aqui fósseis de peixes ósseos e cartilaginosos, bem como de anfíbios e tartarugas. É um ecossistema rico, florescendo com vida. Onde quer que você olhe, há algo acontecendo, algo para ver. Criaturas estranhas e desconhecidas para observar. É o ápice de milhões de anos de trabalho evolutivo, 180 milhões de anos para ser preciso. A dinastia dos dinossauros, começando no final do período Triássico e dando origem a um grupo de animais que literalmente governariam a Terra durante toda a era Mesozoica, atingiu seu ápice no período Cretáceo, que estava, infelizmente, prestes a chegar a um fim cataclísmico. Recentemente, visível a olho nu nos céus noturnos claros e não poluídos do Cretáceo no México. É um objeto brilhante semelhante a uma estrela, disparando em direção à Terra a 25 km por segundo. O objeto é um asteroide, medindo 15 km de diâmetro, fechando gradualmente a distância entre si e nosso planeta em uma rota de colisão direta. À medida que aparece gradualmente maior e maior no céu, as criaturas abaixo estão totalmente alheias. Talvez um dinossauro possa ter olhado para cima e reconhecido isso em algum momento naqueles dias finais. Mas não há como dizer ou prevenir o que estava por vir. Eventualmente, o asteroide colidiria com o planeta Terra, aterrissando bem perto do Golfo do México, a um passo de onde nosso rebanho de taurossauros estava viajando, com uma força tão grande que marcaria firmemente o fim não apenas deles, mas de todos os seus companheiros dinossauros não avianos. Um total de 75% de todas as espécies de organismos no planeta Terra logo se tornariam extintas, no que ficou conhecido como o impacto de Chicxulub. Quando o asteroide finalmente atingiu, foi absolutamente catastrófico. Embora não tenha sido o evento de extinção em massa mais mortal da história da Terra, essa glória vai para a extinção do fim do Permiano, ou a Grande Morte, como carinhosamente passou a ser conhecida. Chicxulub é de longe o mais conhecido e nós sabemos muito sobre ele. O asteroide colidiu diretamente com o mar raso e tropical ao redor do Golfo do México, e quando atingiu, o impacto foi mais poderoso e continha mais energia do que mais de 4,5 bilhões. Bombas nucleares de Hiroshima ou Nagasaki, ou 100 teratons de trinitrotolueno. Apenas um teraton é um número de 13 dígitos.
Para uma comparação ainda mais ampla, a explosão mais poderosa já detonada pelo homem, a Tsar Bomba, liberou uma quantidade comparativamente pequena de 1 milhão de toneladas. Como você pode imaginar, toda forma de vida diretamente abaixo do impacto foi instantaneamente exterminada. Quando o asteroide colidiu com a Terra, uma enorme pulsação de radiação infravermelha foi liberada, que teria desintegrado todos os organismos em seu alcance. Uma gigantesca onda de choque, muito semelhante a uma bomba nuclear, teria explodido pela Terra, com velocidades de vento de cerca de 1.000 km por hora presentes no Marco Zero. Essa onda de choque teria pulsado muito além do local do impacto, provocando tsunamis colossais no Golfo do México e no Oceano Atlântico, que teriam devastado as costas do hemisfério ocidental, lançando terra, árvores e dinossauros ao ar, ou os levando completamente. Terremotos também teriam sido frequentes nesses primeiros momentos e dias, pois o impacto teria sido tão forte na crosta da Terra que as próprias placas tectônicas foram deslocadas. Os desastres naturais por si só teriam matado bilhões e bilhões de organismos. A radiação infravermelha, causada pelo impacto imediato, queimou não apenas a vida em seu caminho direto, mas grande parte das terras nas Américas, à medida que enormes incêndios florestais foram acesos nos continentes. Dinossauros e outros animais que dependiam dessas florestas teriam ficado presos, sucumbindo ou às chamas ou à densa fumaça. Além dos incêndios florestais, enormes tempestades de fogo teriam varrido o continente, assimilando tudo em seu caminho. Os dinossauros que pereceram dos efeitos iniciais do impacto do asteroide teriam sido comparativamente sortudos. As criaturas da América do Norte e do Sul, mais próximas do Marco Zero, teriam sido mortas rapidamente e com grande força. Os desastres naturais provocados pela radiação e pela onda de choque teriam sufocado a Terra, apagando cadeias alimentares e ecossistemas inteiros um a um, resultando em uma existência muito mais difícil e angustiante para aqueles que não foram levados pela explosão inicial. Florestas e selvas foram queimadas. As costas e planícies foram devastadas pelas ondas de maré, e muitas espécies de plantas, das quais tantas criaturas dependiam, foram exterminadas. O que aguardava os dinossauros restantes foi uma extinção lenta e agonizante, enquanto poeira e fuligem eram lançadas na atmosfera. Isso teria criado um efeito de inverno global frio e escuro, à medida que as partículas envolviam o globo em uma penumbra aparentemente perpétua. Na verdade, tanta poeira foi lançada na atmosfera que o Sol parou de brilhar na Terra por um ano inteiro. Os níveis puros dele cobrindo o céu eram muito espessos para a luz penetrar. O que piorou ainda mais a situação é que o asteroide Chicxulub atingiu uma grande área da crosta terrestre, composta por rocha carbonatada. O impacto do foguete foi rico em hidrocarbonetos altamente combustíveis e enxofre que, quando misturados com a radiação nas chamas intensas, teriam lançado aerossóis mortais de ácido sulfúrico na atmosfera, junto com a poeira e fuligem. Isso causou uma redução adicional de 50% na luz solar, tornando ainda mais difícil para a vida na Terra. Como resultado disso, as plantas da Terra não puderam mais fazer fotossíntese. Não havia luz solar suficiente para que elas se sustentassem por muito tempo. E, por consequência, 57% de todas as espécies de plantas acabaram se extinguindo. As plantas, de maneira alguma, foram auxiliadas pela chuva ácida que castigou a Terra após a deposição de aerossóis de ácido sulfúrico na atmosfera.
10 longos anos de chuva ácida caíram sobre a vegetação deste mundo pós-apocalíptico, matando as plantas da terra e o fitoplâncton dos mares. Globalmente, animais herbívoros estavam ficando sem alimento. O próximo passo dessa terrível reação em cadeia foi a perda das plantas começara lentamente a fome dos ecossistemas do mundo pré-histórico. Sem vegetação, os herbívoros ou não podiam comer ou entravam em competição direta uns com os outros, numa tentativa desesperada de sustento. Animais que são especialistas, altamente adaptados para explorar uma fonte de alimento específica, estavam condenados desde o início, pois não podiam se adaptar à rápida mudança e perda de vida vegetal. Os dinossauros Ornithischia e os saurópodes estavam a caminho da extinção. Acredita-se que o Triceratops tenha sido uma das últimas espécies de dinossauro herbívoro a sobreviver. E ao lado dele, espécies de titanosauros gigantes, outrora os imponentes senhores da Terra, teriam começado a cair como moscas. Esses animais precisavam de muita comida para se sustentar, e sem uma fonte confiável dela, seus dias estavam contados. Com muitos corpos de dinossauros recém-falecidos espalhados pela Terra, os abutres teriam tido um dia de campo. Alguns dinossauros, bem como muitas outras criaturas sobreviventes que se alimentavam de carniça, teriam sido capazes de se banquetear temporariamente. Eventualmente, no entanto, essa fonte também teria se esgotado, resultando em muitos dinossauros terópodes morrendo de fome. Em pouco tempo, simplesmente não havia carne suficiente para sustentar animais tão grandes, e os dinossauros não avianos encontraram seu fim prematuro na extinção. Enquanto isso, nos oceanos, catástrofes semelhantes estavam acontecendo. A chuva ácida acidificou os corpos de água oceânicos e fluviais ao redor do mundo, o que significa que criaturas com conchas que constroem suas conchas de carbonato de cálcio natural, como corais, ameijoas, ostras e mexilhões, foram exterminadas. Uma coisa semelhante ao que estava acontecendo simultaneamente na superfície, agora estava acontecendo sob as ondas. Criaturas que dependiam dos moluscos, bem como do fitoplâncton que foi destruído pela acidificação das águas, morreram quando as fontes de alimento se esgotaram. Com eles, por sua vez, foram os grandes predadores dos mares do final do Cretáceo. Mosassauros e plesiosauros desapareceram quando os peixes e répteis dos quais dependiam foram extintos. Com a extinção em massa em andamento e o Sol bloqueado, o planeta foi mergulhado em 3 anos de temperaturas congelantes. Qualquer sobrevivente teria lutado para lidar com a falta de luz solar e as baixas temperaturas que ela trouxe consigo, e eventualmente teria sucumbido como resultado. No entanto, isso não foi o fim da vida na Terra. Se fosse, você não estaria aqui hoje assistindo a este vídeo. Embora a vida tenha sofrido algumas perdas incrivelmente pesadas, ela se recuperaria em novas e maravilhosas formas na Era Cenozoica, também conhecida como a Era dos Mamíferos. Contudo, a alteração mais notável nos anos após o impacto do asteroide foi observada na vida vegetal. Os nichos evolutivos deixados pelas plantas que se extinguiram no impacto logo seriam preenchidos pela evolução de novas espécies. Cada vez mais plantas foram capazes de evoluir e se diversificar à medida que o mundo voltava a se aquecer, o que desencadeou uma reação em cadeia de eventos que levaram ao estabelecimento de enormes extensões de floresta tropical, neotropical, ao redor do mundo. Na época Paleocena, o período de tempo que seguiria o Chicxulub, impacto do asteroide. Com a megafauna, que incluía dinossauros, pterossauros e répteis marinhos,
desaparecidos. O planeta Terra era um mundo escuro, frio e cheio de pequenas criaturas. Os mamíferos, uma classe de animais que vinha evoluindo constantemente ao lado dos dinossauros, habitando o denso subbosque das florestas da Terra durante o Mesozoico, foram os mais notáveis no rescaldo imediato. Os mamíferos sobreviveram em grupos diversos, mas muitas espécies foram exterminadas no desastre. São os mamíferos que representam a história de sucesso do impacto do asteroide Chicxulub. Eles iriam surgir das cinzas dos dinossauros e herdar a Terra como sua nos milênios vindouros. O maior dos mamíferos durante o tempo dos dinossauros não era maior do que um pequeno cão. Eram criaturas diminutas que passavam despercebidas e eram fáceis de perder em meio ao caos e à vibração exibidos pelos dinossauros. Os grupos que sobreviveram foram os monotremados, ancestrais distantes dos modernos equidnas e do ornitorrinco, um pequeno grupo de estranhos mamíferos ovíparos nativos da Austrália. Marsupiais primitivos se juntaram a eles, preferindo a segurança das árvores para escapar dos predadores do chão da floresta. Em algum lugar profundo dentro das florestas neotropicais do mundo, em recuperação, estava o ancestral de todos nós, um parente distante dos primeiros verdadeiros primatas. Os mamíferos continuariam a conquistar verdadeiramente a era cenozoica que se aproximava rapidamente, diversificando-se em novas formas extravagantes. Todos os grandes sobreviventes oportunistas de Chicxulub lançaram as bases para todos os mamíferos que reconhecemos hoje evoluírem. Da maior baleia ao menor rato e finalmente até nós. Embora os dinossauros não avianos tenham se extinguido na catástrofe, os avianos, mais comumente referidos como pássaros, não se extinguiram. Ou pelo menos não todos. Os pássaros Enantiornithini, um grupo que era extremamente difundido e diversificado em todo o Mesozoico, se extinguiriam, assim como os Hesperornithoformes, um grupo semelhante aos pinguins, de aves mergulhadoras de pescoço longo. Os primeiros dinossauros aviários a evoluir que ainda existem hoje foram os rotaites, parentes gigantes e incapazes de voar. Do avestruz, emu, réia, casuar e kiwi. Eles já estavam estabelecidos pelo Cretáceo, mas passaram a produzir as maiores aves que já viveram. Seguindo-os estavam os Antsiriformes, o grupo que contém patos e gansos, e os Galiformes, que contém as galinhas, tetrazes e fazões dos dias atuais. Parentes antigos de flamingos e corujas habitavam as florestas neotropicais do Paleoceno, tendo uma semelhança impressionante com seus descendentes modernos. Novos grupos surgiram ao longo do Cenozoico. Entre os primeiros habitantes da era estaria o Gastornis, uma enorme criatura com um grande e largo bico que os cientistas ainda não conseguem decidir se era usado para colher frutas ou matar presas. Os répteis não dinossauros se saíram muito bem, de fato, após as consequências da extinção. 80% das espécies de tartarugas sobreviveram, e há um representante de cada família que ainda está vivo hoje. Os crocodilos se saíram excepcionalmente bem e permaneceram como alguns dos predadores mais temidos e poderosos do Cenozoico. Sua ancestralidade milenar continua hoje em nossos crocodilianos modernos. Os anfíbios, argumentavelmente, foram os que se saíram melhor de todos. Sendo um grupo resistente de pequenas criaturas adaptáveis, eles poderiam facilmente sobreviver à extinção e, como resultado, quase todas as espécies sobreviveram. Os peixes, porém, tiveram resultados mistos. Os maiores peixes, incapazes de se sustentar com o decrescente estoque de alimentos confiáveis, pereceram no rescaldo, e muitas espécies de tubarões e raias desapareceram,
deixando-nos com nossas ordens e famílias existentes que têm se diversificado lentamente ao longo do Cenozoico. 90% de todos os peixes ósseos sobreviveram. E os peixes que viviam no fundo dos oceanos em escuridão perpétua realmente não teriam sentido muito efeito, continuando com suas vidas e continuando a existir e evoluir. Quanto aos invertebrados, as coisas estão um pouco nebulosas. O registro fóssil para várias classes e ordens de invertebrados varia muito no registro fóssil do tempo de extinção particular. Mas isso pode ser devido à falta de fósseis em vez de uma extinção em massa de invertebrados. Sabemos que os artrópodes, por exemplo, se tornaram as criaturas mais numerosas e diversas de todas, com milhões de espécies presentes hoje. E eles devem ter sido diversos e bastante bem-sucedidos na época da extinção. Caso contrário, poderíamos ter esperado que muitas outras criaturas maiores, que dependiam deles como alimento, também fossem extintas. Os invertebrados acabaram prosperando, resultando na diversidade que vemos hoje. Insetos, aracnídeos, crustáceos, medusas, equinodermos, esponjas, corais, todos representam muitos componentes vitais de muitas cadeias alimentares em todo o mundo. No final das contas, o evento de extinção do final do Cretáceo é mais famoso pelo que tirou do mundo do que pelo que evoluiu como resultado dele. Todos os dinossauros não avianos, desde os menores terópodes até os maiores saurópodes, pereceriam nas catástrofes. Incapazes de lidar com a redução de alimentos e desastres naturais, que estavam devastando a Terra tão persistentemente, eles pereceram. Junto com eles, foram os gigantescos répteis marinhos, os plesiosauros de pescoço longo e os pliosauros de pescoço curto, bem como os mosassauros, predadores de topo semelhantes a cobras. Bem acima, os pterossauros que não foram queimados pela radiação infravermelha pereceram ao longo dos penhascos e ilhotas da costa do Cretáceo, pondo fim à majestade de uma das linhagens mais espetaculares de répteis que o mundo já viu. Conheceu. Para entender a história da descoberta de Chicxulub, temos que voltar a 1970, onde o geólogo americano Walter Alvarez e seu pai Luiz Alvarez, um físico, propuseram a ideia de que um impacto de asteroide exterminou os dinossauros no final do período Cretáceo. As evidências deles foram encontradas não no México, mas sim na Itália, onde eles notaram uma camada particularmente fina de argila que era muito rica em irídio, um tipo de metal que é raro na Terra, mas convenientemente comum em asteroides. Posteriormente, exemplos semelhantes começaram a aparecer em todo o mundo ao longo da década de 80, o que deu um pouco de respaldo à sua afirmação. No entanto, não foram localizadas crateras de impacto que justificassem uma extinção em massa tão colossal. Tal cratera precisaria ser gigantesca se fosse ter o efeito que Alvarez e Alvarez propuseram que teria. Avançando rapidamente para 1978, e os geofísicos Glenn Penfield e Antônio Camargo estavam conduzindo um levantamento magnético na costa leste do México, perto da península de Yucatán, para encontrar locais adequados para que a empresa de petróleo, Petróleos Mexicanos, ou Pemex perfurar. Quando realizaram sua pesquisa, descobriram algo anômalo na paisagem marítima que até então era comum. Entre a terra que estavam pesquisando, havia uma enorme área magnética com 180 quilômetros de largura. Isso poderia ter sido uma prova sólida que apoiaria as alegações dos Alvarez? Infelizmente, os cientistas não tinham um caminho claro à frente deles. A Pemex, inicialmente, rejeitou a ideia de que havia uma enorme cratera na área,
propondo que era, em vez disso, o produto de uma grande atividade vulcânica. Eles impediram Penfield e Camargo de divulgar todos os seus achados em torno de seus estudos, mas permitiram que eles apresentassem uma boa quantidade deles alguns anos depois, na Conferência da Sociedade de Geofísicos de Exploração de 1981. Essa foi a oportunidade que a teoria precisava para se popularizar. Havia mais obstáculos novamente. A conferência de 1981 foi pouco frequentada, então poucas pessoas ouviram as descobertas de Penfield e Camargo. Mesmo que os jornalistas estivessem contatando a dupla para tornar sua história pública, a notícia ainda se espalhava muito lentamente para que a palavra realmente se espalhasse. Penfield então teve outra ideia. Ele tinha muitos dados para apoiar suas ideias. Mas as evidências, as amostras físicas ou núcleos de rocha de que ele precisaria para provar seu ponto, ainda estavam ausentes. Se ele pudesse apenas obter algumas amostras, talvez as pessoas ouvissem. A Pemex já havia perfurado na área anteriormente em 1951. Então, era possível que algumas amostras ainda existissem, o que teria sido muito conveniente para Penfield. Perseguir essa pista acabou sendo inútil. As amostras estavam perdidas desde a expedição. Mesmo retornando ao local da perfuração, não o levou a lugar algum, e ele não conseguiu encontrar nada concreto o suficiente para apoiar suas ideias. Após publicar suas descobertas, ele abandonou sua missão e retomou seu trabalho com a Pemex. A história, como você pode imaginar, não termina aí, no entanto. Em outros lugares, outros cientistas estavam procurando pela cratera proposta que pode ter posto um fim ao reinado dos dinossauros. Walter Alvarez estava entre eles, mas procurava nos lugares errados. Não foi até 1990, quando dois cientistas da Universidade do Arizona, Alan R. Hildebrand, um estudante de pós-graduação, e William Quinto Boynton, um orientador acadêmico, procuraram pela cratera na área do Rio Brazos, no Texas, que as coisas começaram a acelerar. Eles descobriram um local de argila verde-marrom rica em irídio, semelhante às descobertas iniciais na Itália. Mas havia mais. Essa argila continha tectitos, pequenas contas de vidro encontradas em asteroides, bem como grãos de quartzo chocados. Os tectitos são encontrados exclusivamente em asteroides, o que significa que, julgando pelo período de tempo em que as rochas foram datadas, no final do Cretáceo, um enorme asteroide deve ter se chocado com a Terra. Estudos adicionais foram ainda mais produtivos. A área ao redor da cratera de Chicxulub também era rica em tectitos, e acredita-se que a própria cratera seja muito, muito maior. 300 quilômetros de largura. A cratera, inicialmente estudada por Glenn Penfield e Antônio Camargo em 1978, agora é considerada uma das principais, ou até mesmo a causa direta do evento de extinção em massa que exterminou os dinossauros. Foi dado o nome de Chicxulub, após uma cidade mexicana próxima de mesmo nome. Desde que a extinção dos dinossauros se tornou conhecida, cientistas têm apresentado suas próprias razões para o desaparecimento dos grandes répteis. Se você pegar um livro popular de dinossauros da sua infância, pode ver a representação de um artista do asteroide passando sobre a cabeça de um Tyrannosaurus ou Triceratops de aparência desatualizada. Os dois dinossauros, reconhecendo vazios o desastre iminente enquanto ele passa acima de suas cabeças. Se você não ver isso, então pode ser uma representação de um vulcão. Cuspir lava e cinzas para o céu, no fundo de uma imagem que mostra criaturas semelhantes.
Levou muito tempo para os cientistas decidirem o que realmente exterminou os dinossauros. E até hoje, eles ainda não têm certeza absoluta de que tem a resposta correta com Chicxulub. Várias outras teorias se mantêm, todas igualmente prováveis. Além de Chicxulub, a principal teoria é que a atividade vulcânica causou a extinção dos dinossauros. Os vulcões em questão foram identificados como as Armadilhas do Deccan, uma enorme área de rocha ígnea no oeste da Índia que esconde um enorme vulcão em escudo. Entre 67 e 63 milhões de anos atrás, coincidindo com o impacto de Chicxulub, ocorreu uma erupção na área, que teria sido catastrófica para a vida selvagem. Algumas teorias afirmam que os dois desastres tinham uma ligação direta. O impacto de Chicxulub pode ter agravado a erupção, combinando os dois para causar uma extinção em massa cataclísmica. A rocha teria se tornado mais permeável após o impacto, permitindo que 70% mais magma fluísse, devastando a paisagem ao redor. Além disso, gases vulcânicos que eram tóxicos para a vida animal do planeta teriam sido lançados no ar, o que também causou extensas mudanças climáticas. Não teria sido a primeira vez que o vulcanismo contribuiu para a extinção em massa da vida selvagem da Terra. A Grande Morte, a pior extinção em massa de todos os tempos, ocorrendo no final do período Permiano, antes do Triássico, acredita-se ter sido causada por vulcanismo em massa, onde vulcões em todo o mundo entraram em erupção subsequentemente. Uma segunda razão para a extinção pode ser encontrada na teoria do impacto múltiplo. Esta acrescenta ao que já temos com Chicxulub, afirmando que muitos asteroides atingiram a Terra ao mesmo tempo em todo o mundo. Esta teoria, na verdade, precedeu a descoberta de Chicxulub e causou muita controvérsia na época em que foi publicada. Uma vez que Chicxulub foi localizado, no entanto, as teorias de impacto de asteroides começaram a se assimilar à ciência popular, e Chicxulub é agora a principal teoria de uma causa direta. Não está fora de questão que poderiam ter ocorrido múltiplos impactos com base nos picos de irídio encontrados em outras áreas do globo. Mas a ciência por trás desta teoria ainda está em andamento. Os cientistas ainda não conseguem comprovar definitivamente a veracidade da teoria do impacto múltiplo. No final do Cretáceo, o mundo presenciou uma assustadora queda nos níveis do mar em um evento que os paleontólogos nomearam a regressão do nível do mar maastrichtiano. Tal evento ocorre quando a área da crosta terrestre, previamente submersa em água, é empurrada acima do nível do mar, forçando os oceanos a recuarem. Os cientistas sabem que isso ocorreu no final do Cretáceo, o que pode ter contribuído para a extinção em massa da vida marinha naquela época, sugerindo que as grandes criaturas do oceano já estavam diminuindo em números por volta do tempo em que o asteroide atingiu, acabando com elas. Acredita-se então que a regressão do nível do mar tenha causado uma rápida mudança climática devido a uma perturbação dos ventos e correntes oceânicas, forçando dinossauros e outros animais terrestres a perderem seus habitats, incapazes de se adaptar às rápidas mudanças. Ou talvez tenha sido uma combinação de várias ou todas essas teorias que exterminou os dinossauros. Sabemos com certeza que um enorme asteroide atingiu a Terra no final do período Cretáceo e na área que um dia se tornaria o leste do México. As consequências de um impacto tão grande teriam sido aterrorizantes, causando morte e destruição generalizadas em toda a superfície da Terra. É provável que outras catástrofes, como a erupção do vulcão Deccan Trappist, poderiam ter sido agravadas pelo impacto do asteroide. Portanto, é positivo estar receptivo a teorias alternativas. De qualquer forma, os dinossauros estavam condenados desde o início.
Nada poderia ter evitado a extinção dos dinossauros. Mas isso permitiu que muitos outros grupos de animais surgissem em seu rastro. A extinção em massa dos dinossauros no final do período Cretáceo, 66 milhões de anos atrás, seja ou não causada pelo impacto do asteroide Chicxulub, pode nos ensinar muitas coisas, não apenas sobre o mundo natural, mas sobre a vida em si. Como diz um filme de ficção científica de 1993, a vida encontra um caminho. Certamente não estaríamos aqui hoje se não fosse pela extinção. A sapiência, ou uma forma de inteligência avançada, poderia muito bem ter surgido eventualmente entre os astutos dromaeossauros, por exemplo. Os humanos não teriam tido espaço para evoluir se os dinossauros não tivessem sido extintos. A destruição da linhagem dos dinossauros foi terrível, sim, e foi algo que nenhuma espécie deveria ter que suportar. Mas o subsequente período Cenozoico trouxe uma mudança sem precedentes e rápida entre as populações de mamíferos do mundo. Dentro de alguns milhões de anos do evento de extinção, linhagens de criaturas estavam evoluindo que seriam reconhecíveis hoje. Algumas das primeiras criaturas a tomar forma foram os monotremados e marsupiais, rapidamente seguidos pelos morcegos e primeiros ancestrais dos preguiçosos. Até mesmo as primeiras baleias primitivas, estranhas criaturas semiaquáticas com cascos, começaram a evoluir no final da época Paleocena. Assumiram formas novas, bizarras e maravilhosas, como nada que a Terra jamais tinha visto até aquele ponto. Como muitos entusiastas de dinossauros, você pode se perguntar como deve ter sido ver um dinossauro vivo e respirando. Mas não precisa procurar mais do que os pássaros fora da sua janela. Eles podem ser visualmente diferentes, mas os pássaros são dinossauros, ancestrais diretos dos terópodes. As vidas que perdemos em Chicxulub vivem até os dias de hoje. Talvez possamos olhar para Chicxulub e a extinção em massa que causou como um conto de advertência. Estamos vivendo o que pode muito bem se tornar a sexta extinção em massa agora. Estamos perdendo espécies de animais modernos para a extinção em uma taxa sem precedentes devido à nossa destruição imprudente dos preciosos habitats naturais da Terra. Se agirmos agora, ainda há esperança, mas precisamos ser rápidos. Não podemos nos dar ao luxo de repetir algo tão catastrófico quanto a extinção do fim do Cretáceo nos dias atuais.